Gênesis, capítulo 47. E José veio, e fez saber a Faraó, e disse: Meu pai e meus irmãos, e suas ovelhas e suas vacas, com tudo o que tem, vieram da terra de Canaã, e eis que, estão na terra de Gósen. E dentre seus irmãos tomou 5 homens, e os apresentou diante de Faraó. E Faraó disse a seus irmãos: Qual é vosso ofício? E eles responderam a Faraó: Pastores de ovelhas são teus servos, tanto nós como nossos pais. Disseram ademais a Faraó: Por morar nesta terra viemos, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, pois a fome é grave na terra de Canaã. Portanto, te rogamos agora que habitem teus servos na terra de Gósen. Então Faraó falou a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito diante de ti está, no melhor da terra faze habitar a teu pai e a teus irmãos, habitem na terra de Gósen. E se entendes que há entre eles homens competentes, põe-os por administradores do meu gado. E José introduziu a seu pai, e apresentou-o diante de Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. E disse Faraó a Jacó: Quantos são os dias dos anos de tua vida? E Jacó respondeu a Faraó: Os dias dos anos de minha peregrinação são 130 anos, poucos e maus foram os dias dos anos de minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias de sua peregrinação. E Jacó abençoou a Faraó, e saiu-se de diante de Faraó. Assim José fez habitar a seu pai e a seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés como mandou Faraó. E alimentava José a seu pai e a seus irmãos, e a toda a casa de seu pai, de pão, segundo o número de seus filhos. E não havia pão toda a terra, e a fome era muito grave, pelo que desfaleceu de fome a terra do Egito e a terra de Canaã. E recolheu José todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelos alimentos que dele compravam, e meteu José o dinheiro na casa de Faraó. E acabado o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, veio todo o Egito a José dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos diante de ti, por haver-se acabado o dinheiro? E José disse: Dai vossos gados, e eu vos darei por vossos gados, se acabou o dinheiro. E eles trouxeram seus gados a José, e José lhes deu alimentos por cavalos, e pelo rebanho das ovelhas, e pelo rebanho das vacas, e por asnos, e sustentou-os de pão por todos os seus gados aquele ano. E acabado aquele ano, vieram a ele o segundo ano, e lhe disseram: Não encobriremos a nosso senhor que o dinheiro certamente se acabou, também o gado é já de nosso senhor, nada restou diante de nosso senhor a não ser nossos corpos e nossa terra. Por que morreremos diante de teus olhos, tanto nós como nossa terra? Compra nós e a nossa terra por pão, e seremos nós e nossa terra servos de Faraó, e dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e não seja assolada a terra. Então comprou José toda a terra do Egito para Faraó, pois os egípcios venderam cada um suas terras, porque se agravou a fome sobre eles, e a terra veio a ser de Faraó. E ao povo fez passar as cidades desde um fim do termo do Egito até o outro fim. Somente a terra dos sacerdotes não comprou, porquanto os sacerdotes tinham ração de Faraó, e eles comiam sua ração que Faraó lhes dava, por isso não venderam sua terra. E José disse ao povo: Eis que comprei hoje vós e vossa terra para Faraó, vede aqui semente, e semeareis a terra. E será que dos frutos dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas para semear as terras, e para vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam vossos meninos. E eles responderam: A vida nos deste, achemos favor aos olhos de meu senhor, e sejamos servos de Faraó. Então José o pôs por estatuto até hoje sobre a terra do Egito, assinalando para Faraó o quinto, exceto somente a terra dos sacerdotes, que não foi de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e apossaram-se nela, e se aumentaram, e multiplicaram em grande maneira. E viveu Jacó na terra do Egito 17 anos, e foram os dias de Jacó, os anos de sua vida, 147 anos. E achegaram-se os dias de Israel para morrer, e chamou a José seu filho, e lhe disse: Se achei agora favor em teus olhos, rogo-te que ponhas tua mão debaixo de minha coxa, e farás comigo misericórdia e verdade, rogo-te que não me enterres no Egito, mas quando dormir com meus pais, me levarás de Egito, e me sepultarás no sepulcro deles. E ele respondeu: Eu farei como tu dizes. E ele disse: Jura-me isso.
E ele lhe jurou. Então Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama.